Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, as mexidas à lei laboral que motivaram a greve geral desta quinta-feira. Vamos olhar para as principais alterações, ou pelo menos aquelas que os sindicatos identificaram. Depois, a reunião do Banco Central Europeu, que acontece na próxima semana. De seguida, falo com o Paulo Ribeiro Pinto e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a lei laboral e as alterações planeadas pelo Governo, que levaram, no fundo, os sindicatos a convocarem a greve geral que decorreu nesta quinta-feira. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Viva, Paulo. Muito tem dado que falar estas alterações à lei laboral que levaram a esta greve à qual assistimos ontem. O que te pergunto é, afinal, quais foram as principais mexidas que as centrais sindicais identificaram e que as levaram, no fundo, a convocar esta paralisação? Nós estamos a falar de um anteprojeto de lei, portanto ainda nem sequer é um projeto de lei, ainda terá de ir a Conselho de Ministros para a aprovação, que mexe em cerca de 100 artigos do Código Laboral. Portanto não é propriamente uma mexida leve ou cirúrgica das leis do trabalho. O que as duas centrais sindicais, a CGTP e a UGT, identificaram nos pré-avisos de greve para esta paralisação geral, que foi a quinta paralisação geral das duas centrais sindicais em conjunto. As duas centrais identificaram 10 propostas de alteração que motivam ou que justificam esta greve geral. E dessas 10, podemos aqui começar, por exemplo, pelos despedimentos. Há de facto uma tentativa de alterar os despedimentos e a forma como eles são feitos. O anteprojeto alarga a possibilidade do trabalhador, por exemplo, não ser reintegrado na empresa depois de ser despedido ilegalmente. Portanto, o tribunal é que tem sempre a última palavra num caso de um despedimento ilegal, mas depois as empresas eram obrigadas ou são obrigadas a reintegrar o trabalhador, exceto quando se trata de cargos de direção ou de coordenação, cargos de topo, e isso é perceptível porque é muito difícil até para uma equipa, depois de uma pessoa ser despedida, ser reintegrada e voltar a trabalhar com essa pessoa. Portanto, e também é alterada a forma como é feita na dimensão das empresas. No caso das microempresas, que têm até 9 trabalhadores, também é pedido, ou o Governo pretende, que não sejam reintegrados novamente estes trabalhadores. Isto é uma alteração que os sindicatos identificam como sendo um facilitismo para despedir pessoas, porque cria aqui um travão a que essas pessoas possam depois regressar à empresa. Mas temos outras, por exemplo, algumas delas que foram medidas muito fortes das alterações em 2019 e 2023, já com a geringonça, que reverteram uma série de alterações que tinham sido feitas durante o período da Troika, que é, por exemplo, o banco de horas individual. O Governo quer recuperar a possibilidade do banco de horas por negociação direta com o trabalhador. Isto foi introduzido durante o programa de ajustamento em 2012, foi revogado em 2019 durante o período da geringonça. Portanto, e há a intenção agora de repor. Há a intenção de repor este mecanismo. Por outro lado, também há a revogação ou a tentativa de revogação de uma regra que quando há um despedimento coletivo, impede nos 12 meses seguintes o recurso ao outsourcing para suprir as necessidades daqueles trabalhadores ou daquele trabalhador para aquele caso em concreto. O Governo quer eliminar essa possibilidade, essa restrição. Obviamente que há aqui... E a Provedora de Justiça, que agora é Ministra da Administração Interna, fez uma nota a referir que havia aqui uma limitação das empresas em poderem elas próprias gerirem a sua atividade. Portanto, não é uma medida de sumenos. Aliás, há diferentes visões legislativas e de direito sobre esta questão, mas é visto também como um impedimento a que as empresas possam despedir mais facilmente as pessoas. Temos também uma outra, que é a duração dos contratos a termo certo, a alargar para 3 anos, em vez dos atuais 2. Caem também o número de renovações possíveis.
Isto são algumas delas que são identificadas, portanto, e temos muitas mais. Temos, por exemplo, a formação. O Governo quer reduzir as horas de formação de 40 para 20 horas e os sindicatos estão contra porque consideram que a formação é um elemento crucial até para a evolução do próprio trabalhador. Ou a redução do horário da amamentação, por exemplo, também é referido pelas centrais sindicais como sendo um dos motivos. E nessa argumentação, nessa troca de argumentos, digamos assim, entre centrais sindicais por um lado e o governo por outro, quais têm sido as principais justificações de um lado e do outro? Como é que essa troca tem ocorrido ou tem ocorrido de forma limpa, digamos assim, na tua visão? É curioso porque o argumento é o mesmo e é usado de maneira diferente de uma e outra das partes. Começando pelos sindicatos, por exemplo, que marcaram esta greve, dizem que é inoportuno fazer alterações agora à legislação laboral porque temos uma economia a crescer, aliás somos considerados a melhor economia pela Economist, temos um mercado de trabalho hiper robusto como nunca tivemos, temos mais de 5 milhões quase pleno emprego, quase 5 milhões de pessoas a trabalhar, o que é um recorde absoluto na história dos dados recentes. Temos a inflação controlada, temos as empresas a quererem contratar mais pessoas, muitas vezes até com escassez de mão de obra. E muita dificuldade, e nós lidamos isso no nosso trabalho com negócios, queixas permanentes das empresas de múltiplos setores, tanto no secundário como no terciário, e, portanto, sobretudo. Este é o argumento dos sindicatos que diz: nós temos uma economia tão boa, estamos a crescer tanto, temos numa condição económica e laboral tão extraordinária que não faz sentido alterar a legislação. No fundo, mostra que não é necessário. Que não é necessário porque a atual legislação permite ter um mercado de trabalho dinâmico e este resultado. O Governo usa este argumento precisamente para fazer estas alterações. O que o Governo diz é: nós estamos num momento tão bom da economia que é nestes momentos que se devem fazer as reformas, não nos momentos maus, como foi o caso do programa de ajustamento da Troika entre 2011 e 2014. E é curioso que este argumento é usado dos dois lados e é legítimo usar este argumento dos dois lados. Quer dizer, não estou aqui a fazer julgamento para um ou para o outro, positivo ou negativo. É curioso é que os dois usam este mesmo argumento. E na troca, o Governo continua a dizer que é inapropriado e diz que o timing também é errado porque ainda estamos numa fase de anteprojeto, ainda estamos numa fase de negociação. Por outro lado, também temos a própria Ministra a dizer que há linhas vermelhas deste código, desta proposta de anteprojeto que apresentou aos parceiros sociais, que não vai desistir. Portanto, temos aqui, isto é quase um braço de ferro, é entre as partes que só mais tarde é que nós chegaremos a ter uma conclusão. A UGT, que tem sido parceiro preferencial em anteriores acordos assinados na concertação social, disse na última reunião que teve com o Primeiro-Ministro e a Ministra do Trabalho e Solidariedade que havia ali pontos em que podiam ser melhorados e que estava disponível para discutir tudo. A greve, de um lado, é vista como preventiva no sentido de evitar que esta proposta, tal como está, chegue ao Parlamento e possa ser aprovada, porque os partidos que suportam o Governo, mais o Chega, têm maioria para aprovar esta legislação, esta proposta de legislação, e os sindicatos dizem que é uma forma de prevenir que isto aconteça, que chegue ao ponto do momento parlamentar de votação. Vamos ver o que é que acontece, ainda há muito para discutir, ainda há muita coisa para ver. E vamos ver que efeito, se é que algum, é que esta greve que decorreu ontem poderá ter em todo este processo. Obrigado, Paulo Ribeiro Pinto, e as alterações à lei laboral. E agora, a reunião da próxima semana do Banco Central Europeu. Decorre na próxima quinta-feira mais uma reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Comigo está a editora de mercados do Negócios, Leonor Mateus Ferreira. Olá, Leonor. Olá. O que é que podemos esperar, no fundo, desta reunião na próxima semana? Olha, é um bocadinho o que dizes. Mais uma reunião. A realidade é que não se espera muito, ou pelo menos não se esperava até esta quarta-feira, quando Christine Lagarde fala num evento do Financial Times e sinaliza, até de forma bastante inesperada, eu diria, que haverá uma revisão em alta
das estimativas para a economia da zona euro. Isto porque estamos a falar da última reunião do ano, os bancos centrais estão neste momento a fazer as últimas reuniões do ano, as últimas decisões, e a realidade é que os mercados financeiros já estão a olhar para 2026. Tivemos também esta semana a Fed, agora na próxima o BCE. Portanto, o fecho do ano e no caso do Banco Central Europeu não se esperam alterações nas taxas de juros. O que é que acontece? O mais comum é que os banqueiros, não só o presidente do Banco Central Europeu, mas também os vários governadores dos países, entram aqui num período em antecipação à reunião em que não falam sobre alterações às taxas de juro, tipicamente em alterações às taxas de juro, mas também não é muito comum a Presidente falar sobre as atualizações às estimativas que vão ser feitas. Não é que ela tenha dito que número é que vai ser apresentado, mas sinaliza aqui de forma muito clara que depois de uma revisão em alta em setembro, ela diz, e cito, a minha suspeita é que podemos voltar a fazê-lo novamente em dezembro. Ou seja, esperem por uma revisão em alta das estimativas para a economia, e eu diria até que se não acontecer vai ser uma desilusão para os mercados. E sendo que, entretanto, também fora do habitual, há uma entrevista de uma administradora do BCE que veio agitar aqui um bocadinho as águas. Sim, sem dúvida. Como te dizia, os mercados já estão a olhar para 2026, ou seja, não se esperam alterações agora e não se espera, aliás, que o Banco Central Europeu volte a baixar os juros de todo. Neste momento temos a taxa de depósitos em 2%. Se bem te recordas, estamos a falar de uma descida, está assim desde junho, estamos a falar de uma descida de 200 pontos base num ano. Foi aqui uma descida grande, a taxa de juros dos depósitos chegou a 4%, e a expectativa dos mercados é que agora se mantenha neste nível e que depois o próximo passo até possa ser uma subida. E se esta já era a expectativa do mercado, quando Isabel Schnabel dá uma entrevista em que diz que está confortável com isso, estamos a falar, desculpa, não disse antes, estamos a falar de um membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu, portanto está dentro do processo de decisão, é uma das pessoas que toma as decisões sobre as taxas de juros e valida aqui a expectativa do mercado de sim, provavelmente a próxima decisão vai ser de subida das taxas de juros. Portanto, reforça aqui a expectativa. Isabel Schnabel, que na mesma entrevista diz até que se calhar não se importava de substituir Christine Lagarde como presidente do BCE. Christine Lagarde, cujo mandato termina em 2027, a memória não me falha, e esta administradora a pôr o braço no ar a dizer estou pronta. Sim, sem dúvida. Não era aliás um nome que se falasse, e até porque ainda há bastante tempo, o mandato de Christine Lagarde termina em outubro de 2027. Mas pronto, estas coisas começam a ser negociadas com o tempo e especialmente neste caso, porque nos próximos 2 anos a Comissão Executiva do BCE, que tem 6 membros, vai ter alterações de 4 lugares. E, portanto, é natural que isto seja olhado. Deixa-me só recordar aqui para quem acompanha menos este tema que a Comissão não é substituída toda de uma vez, é propositado isto, os mandatos vão acabando de cada um deles ao longo do tempo. Mas desculpa, interrompi-te. Não era isso, é ao longo do tempo, mas é natural que se vá olhando para o conjunto e, portanto, temos aqui 4 substituições de peso. Isabel Schnabel, que neste momento está na Comissão Executiva, aqui a colocar-se um bocadinho em bicos de pés para dizer que está disponível para o cargo da francesa Christine Lagarde. Sendo que alguns dos nomes que estão a ser apontados é o atual presidente do Banco Central dos Países Baixos, o presidente do Banco de Pagamentos Internacional, depois o presidente do Bundesbank, do alemão, o Joachim Nagel, que é um dos membros mais importantes do Conselho, do BCE, e portanto que também é um nome apontado, mas ainda falta muito tempo. E depois há aqui todo um jogo de equilíbrios, porque não só pela dimensão das mudanças, mas também pela necessidade de manter aqui um certo equilíbrio entre os Estados-membros. Nos cargos europeus isto é, aliás, bastante comum, não é? Distribuem-se um bocadinho os cargos pelos vários países.
mas depois também entre as posturas de cada pessoa, os posicionamentos em relação à política monetária, portanto aquela típica a classificação dos falcões e das pombas, haver aqui algum equilíbrio dentro do grupo de decisores, e depois ainda a questão do género. Neste momento, Christine Lagarde e Isabel Schnabel são as duas únicas mulheres, o que pode jogar aqui um bocadinho a favor da alemã. Entre os cargos que vão mudar nos próximos tempos está exatamente o do vice-presidente, o cargo de vice-presidente, que neste momento é ocupado por um espanhol, Luís de Guindos, e que um dos nomes apontados é o de um português, de Mário Centeno, o ex-governador do Banco de Portugal. Mas pronto, também aqui, lá está, vai haver um bocadinho este jogo de cadeiras, e os vários países vão se posicionar para fazer as suas propostas. Esta sucessão, na realidade, vai acontecer muito depois de outra, também de peso, e que acaba por influenciar indiretamente a zona euro, no sentido em que influencia o dólar, que é da presidência da Reserva Federal norte-americana, da Fed, exatamente. Neste caso, o mandato de Jerome Powell termina em maio de 2026. Como dizer isto? Donald Trump não é exatamente um grande fã de Jay Powell. Temos assistido a essas declarações. Exatamente. A determinada altura foram mesmo insultos que foram feitos de ser idiota, de estar sempre atrasado. Pronto, na habitual linguagem institucional do presidente norte-americano. Exato. Sempre correto e institucional. Donald Trump sinalizou que não é fã do presidente da Fed. Pronto, e está claro que vai haver uma alteração. Há uma shortlist. Aliás, a Casa Branca tem dito que até ao final do ano quer fechar esse tema da sucessão de Jerome Powell em maio de 2026. E porquê que é importante? Trump irá certamente eleger uma pessoa da sua confiança, e depois a partir daqui vai depender muito do que é que essa pessoa da sua confiança vai fazer. Ou seja, e há um nome em cima da mesa, um conselheiro, Kevin Hassett, que é o diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, e depois a questão é o que é que ele vai fazer com esse cargo. Ou seja, se vai comprometer de alguma forma a independência do Banco Central, e nós brincávamos com a questão dos insultos, mas é uma questão gravíssima, porque é das coisas mais importantes para os bancos centrais ocidentais e das economias desenvolvidas, é o tema da independência. E depois também de que forma é que poderá influenciar as taxas de juros da Reserva Federal norte-americana, ou seja, o custo do dinheiro da moeda mais importante do mundo e as consequências que isso tem para o resto das economias. São movimentos que vamos acompanhar nos próximos tempos. Obrigado, Leonor Mateus Ferreira, e a reunião do Banco Central Europeu. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.